Oi gente, estamos de volta com mais um vídeo, ainda filmando à distância, como eu avisei, mas eu já estou começando a me acostumar com essa dinâmica. Bem, vamos ao tema do vídeo. E aí galera, no vídeo de hoje nós vamos trazer algumas teorias acerca de um dos maiores naufrágios da história. E esse naufrágio ele ganhou um filme que eu tenho certeza que muitos de vocês já assistiram ou pelo menos já ouviram falar. Até hoje tudo que a gente sabe sobre o Titanic é que ele afundou graças a um iceberg e muito provavelmente foi porque ninguém conseguiu ver ele a tempo de mudar a rota. Mas muita gente não ficou satisfeita com isso e surgiram várias teorias para tentar explicar o porquê do navio ter afundado ou o porquê de ninguém ter visto o iceberg. E a primeira teoria que eu vou falar é sobre a teoria da miragem. Segundo essa teoria, ninguém viu o iceberg porque ele ficou camuflado por um fenômeno atmosférico. O criador dela é um especialista no assunto e por isso ela ficou bem plausível. E ele disse que esse fenômeno acontece em condições de tempo bem peculiares e é bem similar àqueles reflexos que a gente vê na estrada quando o dia está muito quente, que fazem ela parecer estar derretendo. Mas no oceano o efeito foi fazer o iceberg parecer invisível e só conseguiram ver ele segundos antes da colisão. É uma teoria que é muito boa, até mesmo porque, se for real, vai tirar a parcela de culpa da tripulação. E convenhamos, é muito bom pensar, pelo menos por alguns instantes, que a tragédia do Titanic não foi causada por negligência ou pela incompetência de alguém, mas sim por um imprevisto e um fenômeno da natureza, que ninguém pôde mudar. E a teoria que eu vou falar agora, ela é uma das mais recentes acerca dessa história. Ela diz que a proximidade entre a Lua e a Terra naquela noite, que foi a maior em 1400 anos, foi uma das causadoras da maré alta, o que transportou o iceberg para a rota do Titanic. Diferente de algumas outras hipóteses ou teorias, essa é totalmente plausível por conta que ela foi baseada em alguns estudos científicos. O estudo ele foi comandado pelo Dr. Donald Johnson, que é um professor de física do Texas, que ele foi auxiliado também por um time de astrônomos. Segundo o Dr. Johnson, a proximidade entre a Lua e a Terra naquele dia, ela influenciou a aparição de vários icebergs naquela região. Uma das teorias menos populares seria de que o Titanic não teria afundado, e quem teria afundado naquela noite teria sido seu navio gêmeo chamado Olympic. Robert Gardner, ele publica essa hipótese num livro chamado Titanic, o navio que nunca afundou. Na obra ele diz que quem na verdade afundou foi um navio muito parecido com o Titanic e que isso teria sido uma tentativa de dar um golpe na companhia de seguros. Uma das falhas da teoria é por conta do imenso trabalho que seria trocar os dois navios. E outro fator que contribui para que essa teoria não seja verdadeira é de que o Titanic estava mal assegurado e que nenhum dos dois proprietários dos navios seriam beneficiados financeiramente. E a próxima teoria, que é a minha favorita, é a da maldição da múmia. Alguém, provavelmente sem ideias mais do que usar para explicar o porquê do Titanic ter afundado, colocou a culpa em uma múmia, que, segundo o criador dessa teoria, foi comprada do Museu Britânico e estava a caminho da América no Titanic, e que, segundo lendas, ela traria a maldição de destruição e morte para qualquer um que o perturbasse. Poderia fazer sentido se houvesse de fato uma múmia, porque eles investigaram o inventário do navio e não havia nenhuma múmia a bordo da embarcação. Ela, na verdade, nunca nem existiu. O que eles tinham no Museu Britânico, na verdade, era apenas a tampa do sarcófago dessa múmia, e ela continua lá até hoje. Então foi tudo baseado em um simples rumor. E a próxima teoria é sobre o filme, mais especificamente sobre a morte de Jack. Para quem assistiu deve saber que depois da colisão com o iceberg, as pessoas que não conseguiram bote para se salvar começaram a procurar objetos flutuantes em que eles pudessem ficar abrigados até que a ajuda chegasse. Com a Rose e com o Jack não foi diferente. Eles acharam uma espécie de tábua, que algumas pessoas afirmam que era uma porta, outras dizem que não, mas isso não interessa no momento. E segundo eles só havia espaço para uma pessoa. Então o Jack deixou a Rose subir e se sacrificou em uma cena que deixou muitas pessoas saírem chorando do cinema. E foi uma cena que criou bastante rumor, porque pelo que deu pra ver, aparentemente cabia os dois nela. E muitas pessoas criticaram por que o Jack tinha morrido se cabiam os dois. Foram perguntar pro James Cameron, que é o diretor do filme,
e ele disse que era um problema de flutuação e não de espaço. Realmente, os dois caberiam na tábua, mas ela afundaria. Então, insatisfeitos com isso, os fãs continuaram com os rumores, e os caçadores de mitos ficaram sabendo, os apresentadores de um programa que são conhecidos por colocar essas teorias em prática para descobrir se elas são plausíveis ou não, tentaram fazer uma simulação nessa tábua e descobriram que, se eles tivessem pensado um pouco mais, poderiam sim os dois ter se salvado. Eles foram falar pro James Cameron isso, e ele, que já estava com um pouco de raiva dessa teoria, soltou uma resposta curta e grossa, que estava no roteiro que ele tinha que morrer e que ele ia morrer, não importa se ele coubesse ou não na tábua. E que se ele cometeu algum erro durante o filme foi não ter colocado uma tábua menor para Rose ficar. Isso não acabou por aí, teve uma cerimônia pouco tempo depois, que ele estava lá com o Leonardo DiCaprio, que fez o Jack, e a Kate Winslet, que fez a Rose. Fizeram uma entrevista com ela perguntando o que ela achava sobre a morte do Jack, se ela concordava ou não que cabia 2 pessoas na tábua. E ela confirmou que realmente poderiam caber 2 pessoas na tábua, na opinião dela. Então os fãs ficaram eufóricos e decidiram perguntar, afinal de contas, por que James Cameron tinha matado o Jack. Então fizeram uma entrevista com ele e ele disse que ia perguntar para William Shakespeare por que ele tinha matado o Romeu e Julieta. Foi uma resposta um pouco exagerada, na minha opinião, mas pressionaram tanto ele que ele acabou não tendo alternativa. Não é todo mundo que consegue levar na esportiva. Real ou não, essa teoria deixou muita polêmica, e existem fãs até hoje que acreditam na possibilidade de que os dois cabiam na tábua. Mais de 100 anos após o naufrágio, surge uma nova teoria de que Titanic não teria afundado apenas por conta do iceberg, mas por conta de um incêndio que teria abalado as estruturas do navio. Segundo o jornalista Sinan Moloney, que dedicou a sua vida a estudos acerca do naufrágio, ele disse que ocorreu um incêndio 3 semanas antes do embarque de estreia, porém, como o incêndio era passível e podia ser controlado, eles pediram para que os funcionários não falassem nada sobre o caso. Para evitar que os passageiros soubessem do que tinha ocorrido, o lado que estava marcado pelas chamas foi virado para o mar, o lado intacto de onde as pessoas poderiam ver o navio. Por isso, quando o Titanic colidiu com o iceberg, ele já estava com seu casco fraco por conta dos incêndios que tinham acontecido. E a próxima teoria, também sobre o filme, também sobre o Jack, que por algum motivo virou o alvo de todas as teorias do filme, diz que ele era, na verdade, um viajante do tempo, alguém do futuro, que veio do futuro para impedir a Rose de se suicidar naquela cena que ela tenta se jogar ao mar. Um ato cavalheirístico? Não exatamente, porque o objetivo dele, na verdade, seria impedir que ela se jogasse no mar, para não atrasar a viagem e correr o risco do navio não se chocar com o iceberg. Ninguém sabe exatamente o motivo de alguém voltar do futuro para fazer um acidente acontecer. Então, por isso, criaram uma teoria alternativa que disse que ele se apaixonou pela Rose e, como efeito colateral, o navio acabou afundando. E ele sabia da culpa dele e acabou se sacrificando e deixando apenas ela sobreviver. Bem, pelo menos há mais uma explicação para ele não ter subido na porta. E há várias evidências que, segundo o autor da teoria, comprovam que ele era um viajante do tempo. Primeiro, o dinheiro dele. Ele não tinha dinheiro daquela época. E isso explica a cena em que ele está apostando, provavelmente para conseguir o dinheiro do ticket. Outra evidência está no cabelo dele, na sua mochila, que ficaram populares a partir dos anos 1930. Então não batiam nem um pouco com a época do naufrágio, que foi em 1912. E há também 2 referências que o Jack faz. Uma é sobre o lago Wissota, que foi criado pelos seres humanos apenas em 1917, 5 anos depois da tragédia, e a montanha-russa do Pier de Santa Mônica, que foi criada em 1916. É uma teoria que tem suas bases, ninguém sabe realmente se faz tanto sentido assim ou não, porque o diretor nunca confirmou e nem disse que não era verdade. Então nos deixou com essa dúvida. Mas basta pensar que não faria tanto sentido colocar um viajante do tempo num filme que era apenas para falar sobre Titanic. E eles podem simplesmente ter cometido erros na hora que foram investigar um pouco sobre a história para colocar no contexto do filme. Erros acontecem. Se é real ou não, a questão não é essa. A questão é que a teoria fez muitos adeptos e persiste até os dias de hoje.
Uma das teorias mais conhecidas e uma das teorias que mais sondam a internet é de que Jack na verdade é fruto da imaginação da Rose. Essa teoria ela se baseia por conta do relacionamento conturbado que ela vivia com o seu noivo, por conta que tinha sido um casamento arranjado e ele era uma pessoa com mau caráter e tal. Baseia-se também por conta da forma que Rose conheceu Jack, porque foi quando ela estava tentando se suicidar e ele apareceu como uma projeção do subconsciente dela. E logo no final do filme, um dos rapazes que estavam fazendo aqueles estudos lá acerca do Titanic, ele diz que não conseguiu encontrar nenhum documento em relação ao Jack. E a própria Rose até pergunta para ele que não seria possível encontrar os documentos de Jack e que ele estaria apenas na memória dela. Esse vídeo vai ficando por aqui, eu quero agradecer a você que assistiu até agora. E eu queria deixar um aviso que nós vamos postar vídeos toda segunda-feira. O horário ainda é indeterminado, mas pode esperar que toda segunda-feira vai ter vídeo novo aqui no canal. Tchau! E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E também deixa aí nos comentários se você tem alguma teoria sobre Titanic. Não se esquece de curtir aí se você quer que a gente traga algumas teorias sobre outros filmes ou séries. Também não se esqueça de assistir nosso último vídeo sobre 30 Reasons Why, que nós fizemos uma análise a respeito da série e do livro.